Antes de começarmos o relato, uma notificação importante. Este áudio foi sincronizado e ajustado para ajudar você a relaxar e dormir enquanto ouve. Agora, vamos ao relato, envolvente e intrigante, à espreita. Na pacata cidade de Avelino Lopes, no Piauí, durante a década de 1990, lendas e mistérios povoavam o imaginário de seus habitantes. Histórias sobre criaturas sombrias eram comuns, mas nenhuma lenda era tão temida quanto a do lobisomem que vagava nas proximidades da mansão dos Moreiras. A cidade, em sussurros, falava do nome de Jorgeta, um homem cuja sagacidade e inteligência o tornaram uma figura de respeito e temor. Ele vivia de forma reclusa e enigmática na mansão, ao lado de Susana, sua fiel parceira e guardiã. Jorgeta, um estrategista nato, era famoso por sua habilidade de antecipar as intenções das pessoas antes mesmo de elas se expressarem. Com uma presença magnética e uma inteligência afiada, ele se destacava não apenas pela astúcia, mas também por uma frieza calculada que tornava quase impossível derrubá-lo. Ao longo de sua vida na mansão dos Moreiras, ele acumulou histórias de vitórias em negociações difíceis e confrontos pessoais. Era um mestre da palavra e sabia usá-la como um guerreiro maneja sua arma, atingindo precisamente os pontos fracos de qualquer adversário, humano ou sobrenatural. Mas Avelino Lopes começava a viver dias cada vez mais sombrios. Um lobisomem, uma fera selvagem e implacável, rondava a região, atacando animais e assustando qualquer um que se aventurasse ao entardecer. Durante meses, Jorgeta estudou os rastros da criatura, observando os lugares e horários de seus ataques, montando em sua mente um mapa detalhado dos movimentos do monstro. Para ele, a presença do lobisomem não era apenas uma ameaça, era um desafio, algo que colocaria sua mente estratégica à prova. Numa noite em que a criatura se aproximava da ponte velha que levava à mansão, Jorgeta traçou um plano cuidadoso. Ele sabia que o lobisomem era rápido e possuía um faro aguçado. Estudou a direção do vento e posicionou armadilhas que poderiam distrair e atrasar a criatura. Susana, por sua vez, estava preparada para agir, com seu conhecimento profundo sobre a psicologia do medo, sabendo como explorar as fraquezas de qualquer inimigo que ousasse atravessar o limite da ponte. A aproximação do lobisomem era o teste definitivo para Jorgeta. Com uma confiança implacável, ele aguardava, seguro de que não precisaria de força física para vencer, mas sim de discernimento e astúcia para usar o próprio instinto impulsivo da criatura contra ela. A pequena cidade de Avelino Lopes estava prestes a testemunhar um confronto épico, o encontro entre o temido lobisomem e o estrategista da mansão dos Moreiras, o astuto e calculista Jorgeta. A noite em Avelino Lopes foi densa e silenciosa. Um vento inquietante cortava o ar, e apenas o uivo distante de algum animal ecoava, tornando o clima ainda mais sombrio. Na ponte velha, iluminada apenas pela luz da lua cheia, Jorgeta aguardava o encontro agendado. Ele estava firme, olhando para o horizonte, atento a cada ruído e movimento. Ao seu lado, Susana permanece em silêncio, equipada e preparada, ciente de que aquele embate seria um teste definitivo para ambos. Jorgeta, que até então sempre tratou seus desafios com frieza, sentiu agora uma confusão de curiosidade e ansiedade. Ele sabia que o lobisomem, uma criatura de instintos poderosos e habilidades sobre-humanas, não era um inimigo qualquer. Ao observar a névoa se mover lentamente ao redor da ponte, ele respirou fundo, como quem mergulhava em seus próprios pensamentos antes de um grande confronto. Naquela noite, ele não era apenas o estrategista da mansão dos Moreiras, era um caçador de uma lenda. De repente, um galho se cortou. Jorgeta estreitou os olhos, era ele. Na borda da floresta, entre as sombras das árvores, apareceu uma figura monstruosa.
O lobisomem era mais alto e mais musculoso do que Georgetta imaginava. Seus olhos eram densos e escuros como a noite, e brilhavam com uma intensidade vermelha que parecia queimada. Ele não tinha pressa. Caminhava em direção à ponte com passos calculados, como se também estivesse estudando seu oponente. Georgetta trocou um olhar com Susana, e ela assentiu levemente. Eles já elaboraram um plano, e cada um sabia exatamente o que fazer. Georgetta sabia que não poderia derrotar uma criatura com força, mas, conhecendo a natureza impulsiva do lobisomem, pretendia atraí-lo para uma armadilha psicológica. Com seu tom de voz sereno e quase provocador, ele começou a falar. "Então, você finalmente veio", disse Georgetta com uma confiança que ecoou na escuridão. "Acho que vai atravessar essa ponte e nos assustar como fez com os outros, mas desta vez será diferente." A criatura rosnou e o som ecoou, reverberando na ponte como um trovão. No entanto, ao invés de recuar, o lobisomem avançou, estimulado pela provocação de Georgetta. Cada passo que ele dava soava como um golpe no chão de madeira da ponte, que parecia tremer sob o peso da fera. Nesse momento, Georgetta deu um passo para trás, conduzindo a fera exatamente onde ele queria. A ponte velha, com suas tábuas frouxas e madeiras corroídas pelo tempo, era uma armadilha cuidadosamente planejada. Assim que o lobo pisou no centro, Georgetta sinalizou para Susana, que soltou uma pedra na beirada, causando uma vibração na ponte. A madeira cedeu, e o lobisomem escorregou, caindo de joelhos, lutando para se equilibrar. Mas Georgetta não havia terminado. Aproveitando o momento de distração, ele começou a lançar perguntas rápidas e incisivas, desorientando ainda mais a criatura. "Diga-me, o que busca ao atormentar nossa cidade? O que você realmente tem?" O lobisomem, confuso e furioso, uivou em resposta. Mas o tom calculado de Georgetta e a presença imponente de Susana fizeram-no hesitar. Ele se via preso entre a raiva e uma sensação de medo incomum. Era como se estivesse sendo desafiado em um campo onde seus instintos e ferocidade não eram suficientes para vencer. O momento final do confronto se aproximava, e Georgetta sabia que tinha o controle. Ele deu um último passo na direção ao lobisomem, que, cansado e desorientado, já não era a mesma fera temível de antes. "Não há lugar para criaturas como você em Avelino Lopes", murmurou ele. Em um último ato de manipulação, Georgetta e Susana afastaram-se lentamente da ponte, deixando o lobisomem cair em sua própria fúria. A cidade jamais esqueceria aquela noite. Na Ponte Velha, a fera havia sido derrotada não pela força, mas pela inteligência de Georgetta e pela perspicácia de Susana. Eles sabiam que, enquanto estavam na mansão dos Moreiras, nenhum ser das sombras ousaria cruzar seus caminhos novamente. E assim, a lenda de Georgetta e Susana cresceu, consolidando-se como a dupla que defendeu Avelino Lopes dos terrores noturnos. Após aquela noite decisiva, a cidade de Avelino Lopes se encheu de rumores sobre o confronto na Ponte Velha. Os habitantes sussurravam sobre a coragem e a astúcia de Georgetta e Susana, enaltecendo suas habilidades de enfrentar o sobrenatural. Muitos ainda hesitavam em sair de suas casas à noite, mas o temor pelo lobisomem havia diminuído, e no lugar dele surgia uma admiração e confiança renovadas em relação aos guardiões da mansão dos Moreiras. Georgetta, no entanto, sabia que a batalha contra o lobisomem fora apenas o começo. Ele tinha a sensação inquietante de que a fera não estava sozinha, que talvez um mal ainda maior rondava a região. Dias após o confronto, estranhos sinais começaram a aparecer ao redor da mansão. Marcas de garras nas árvores, uivos distantes e sombras que passavam rápidas pela floresta ao cair da noite indicavam que algo mais se aproximava. Uma noite, enquanto revisava os planos de defesa ao lado de Susana, Georgetta percebeu algo incomum no comportamento de sua parceira. Ela estava distraída, quase absorta em pensamentos,
como se uma névoa escura a cercasse. Quando ele perguntou o que a incomodava, Susana revelou que, desde a luta com o lobisomem, vinha tendo sonhos perturbadores. Ela via a mansão cercada por sombras mais antigas e perigosas, como se o espírito da floresta estivesse despertando contra eles. Georgeta compreendeu que os sonhos de Susana não eram meras coincidências. Com sua intuição afiada, ele percebeu que esses pesadelos poderiam ser um aviso, um presságio das forças que eles enfrentariam. Ele sabia que a mente humana captava sinais que os olhos não viam. E para um estrategista como ele, qualquer informação, por mais etérea que fosse, tinha valor. Ele então decidiu intensificar a segurança ao redor da mansão, posicionando amuletos e símbolos protetores nas entradas e nos arredores, algo que Susana conhecia bem devido ao seu profundo conhecimento sobre a psicologia do medo e os segredos da mente humana. Aos poucos, os boatos na cidade foram se intensificando. Alguns moradores afirmavam ter avistado figuras encapuzadas nas florestas ao redor da mansão. Outros diziam que, durante as noites mais escuras, vozes sussurrantes podiam ser ouvidas, como se uma presença invisível observasse os passos de Georgeta e Susana. As crianças eram mantidas em casa, e até os caçadores mais corajosos evitavam as proximidades da Ponte Velha. Um clima de suspense e temor pairava no ar, e Georgeta sabia que precisava agir antes que a escuridão se tornasse incontrolável. Certa madrugada, ao inspecionar os arredores da mansão, Georgeta sentiu um arrepio, uma sensação de que não estava sozinho. Ao olhar para a entrada da floresta, viu uma figura coberta por um manto preto, imóvel e silenciosa. Ele se aproximou com cautela, mantendo-se à distância, mas com a segurança de que Susana o observava das sombras, pronta para agir. A figura, com uma voz rouca e fria, que parecia ecoar como o vento, pronunciou palavras que soaram como uma maldição. Vocês podem afastar as criaturas que rastejam na noite, mas jamais escaparão dos espíritos que aqui habitam. A terra de Avelino Lopes guarda segredos que nem a sua mente afiada pode decifrar, Georgeta. Antes que ele pudesse responder, a figura desapareceu como uma sombra ao vento, deixando para trás apenas um perfume de folhas e terra úmida. Georgeta, intrigado e levemente abalado, voltou à mansão para compartilhar o ocorrido com Susana. Eles sabiam que o desafio à frente seria muito mais complexo do que o embate físico com o lobisomem. O que quer que rondasse a mansão agora era algo mais profundo, mais antigo, uma presença que desafia a compreensão humana. Georgeta, no entanto, não recuaria. Ao lado de Susana, ele decidiu explorar as raízes das lendas locais, mergulhando em antigos livros e registros deixados por gerações passadas. O estrategista sabia que, para derrotar um inimigo invisível, ele precisaria entender as histórias da Terra, conhecer as sombras que se escondiam nas profundezas de Avelino Lopes. Conforme a noite se alongava e o vento assobiava como um canto de alerta, Georgeta e Susana preparavam-se para enfrentar o verdadeiro segredo de Avelino Lopes. Não apenas uma criatura das trevas, mas o mistério profundo que cercava a mansão, e talvez até mesmo as raízes de sua própria existência. Com a derrota do lobisomem, a cidade de Avelino Lopes parecia respirar aliviada. Mas Georgeta sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A entidade que havia sido invocada pelos cultistas e que se alimentava do medo e do caos estava à espreita, pronta para retaliar. Ele sentia a presença dela como uma sombra escura que se aproximava, determinada a acabar com a paz que ele e Susana haviam começado a construir para a sua família. Sabendo que a entidade não se manifestaria facilmente, Georgeta decidiu fazer uma oferta. Ele preparou um ritual astuto, projetado para atrair a atenção da criatura, utilizando não apenas seus conhecimentos estratégicos, mas também sua habilidade em manipular o ambiente ao seu redor. Ele sabia que a entidade se alimentava do medo e da incerteza e estava decidido a virar o jogo contra ela. Na noite do embate, Georgeta e Susana
se posicionaram em uma clareira iluminada pela lua, cercados pelas sombras da floresta. A atmosfera estava pesada, como se o próprio ar estivesse prestes a se romper. Giorgetta, sempre maquiavélico, havia espalhado um conjunto de espelhos ao redor da clareira, refletindo a luz da lua em ângulos diferentes. Esses espelhos não eram meros adornos, eram parte de sua estratégia para desorientar a entidade, que, segundo suas investigações, tinha aversão à luz. Quando a entidade finalmente se manifestou, ela surgiu como uma névoa escura, tomando a forma de uma figura esquelética, com olhos incandescentes que brilhavam com uma fúria primitiva. Giorgetta sentiu a pressão do medo se intensificar, mas ele permaneceu firme. Ele sabia que o verdadeiro poder da entidade vinha da sua capacidade de semear pânico e desespero, e, portanto, sua missão era desmantelar essa influência. "Você não é nada além de um eco de terror", Giorgetta bradou, sua voz cortante atravessando a névoa sombria. "E eu não temo você." As palavras de Giorgetta ressoaram na noite, e a entidade hesitou por um breve momento, sua forma vacilando. Mas logo ela se lançou em um ataque, envolvendo Giorgetta em uma névoa densa e gelada, tentando drenar sua coragem. No entanto, ele estava preparado. Com um movimento ágil, Giorgetta ativou os espelhos, refletindo a luz da lua em um feixe concentrado que cortou através da escuridão, atingindo a entidade diretamente. "Você se alimenta de medo, mas o que você não sabe é que eu transformei esse medo em força", Giorgetta declarou, canalizando sua própria determinação. A entidade rosnou, sua forma distorcendo-se sob a pressão da luz, mas Giorgetta não parou. Ele utilizou sua mente afiada para arquitetar um novo plano em tempo real. Em vez de atacar diretamente, ele começou a manipular o ambiente ao seu redor, criando ilusões e distrações. Ele sabia que a entidade não era apenas uma força bruta, mas uma inteligência maligna que dependia de seus próprios truques para atacar. "Olhe ao seu redor", Giorgetta gritou, apontando para as sombras. "Você é uma sombra que não pode existir sem luz?" Susana, ao lado dele, aproveitou a oportunidade. Com o conhecimento que Giorgetta lhe transmitira, ela começou a canalizar sua própria energia, invocando uma barreira de luz que cercava os dois. A luz não apenas protegia, mas também começava a absorver a essência escura da entidade, drenando seu poder. A batalha era um jogo de mentes e estratégias, onde cada um tentava prever o próximo movimento do outro. A entidade, desesperada, começou a conjurar ilusões, tentando fazer Giorgetta e Susana duvidarem de si mesmos. Mas Giorgetta, sempre maquiavélico, antecipou essa manobra. Com uma risada desdenhosa, ele disse: "Você acredita que pode nos fazer duvidar? Mas nós sabemos quem somos." Ele havia se preparado para este momento. Com uma série de gestos precisos, Giorgetta manipulou os espelhos mais uma vez, criando uma rede de luz que capturou a essência da entidade, forçando-a a revelar sua verdadeira forma. Quando a verdadeira essência da entidade apareceu, uma criatura amorfa de puro terror, Giorgetta não hesitou. Ele se lançou em um ataque final, usando sua retórica poderosa como uma arma. Cada palavra que saía de sua boca era como um golpe, penetrando nas fraquezas da entidade. "Você não é invencível, você é a soma dos medos que criou. E agora, nós escolhemos não temer mais." A luz que Susana havia invocado brilhou intensamente, combinando-se com a determinação de Giorgetta. A entidade, confrontada com a força da luz e a certeza de Giorgetta, começou a desmoronar, suas sombras se dispersando como vapor sob o sol. Com um último grito de desespero, a entidade foi consumida pela luz, dissolvendo-se em uma nuvem de fumaça que desapareceu na noite. A batalha estava vencida, e o poder maligno que havia assombrado Avelino Lopes foi finalmente erradicado. Giorgetta e Susana, ofegantes mas vitoriosos, se entreolharam,
sabendo que haviam superado não apenas a entidade, mas também os próprios medos que a alimentavam. Eles haviam se tornado não apenas defensores da mansão, mas também símbolos de esperança e coragem para toda a cidade. Com o amanhecer, a luz do dia banhou Avelino Lopes, e a escuridão que havia se instalado por tanto tempo, finalmente se dissipou. A mansão dos Moreiras tornou-se um farol de luz, e Jorgeta, sempre maquiavélico e estrategista, sabia que poderia repousar em sua mansão em paz, com sua família. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e compartilhar o canal. Deixe também seu comentário. Ele é muito importante. E caso tenha algum relato para compartilhar, confira na descrição como enviá-lo de forma discreta. Obrigado e até o próximo relato, se Deus quiser.